Oi, doidinhos! Faz muito tempo que eu não venho aqui, né, gente? Faz tempo. Eu tô off pra gravar esse vídeo, ó. Mas é bom que eu fiquei, né, mais tempo. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, gente, que eu vou falar já dos 3 arquétipos que eu usei. Já nesse vídeo só, tá? Porque eu não quero ter que fazer vários vídeos, entendeu? Então eu resolvi falar dos 3 arquétipos nesse vídeo. Então vamos começar pela cobra, gente, que, como eu falei pra vocês, eu pensava em usar por 3 meses. Só que já tem 2 semanas que eu desativei esse arquétipo da cobra. Eu até fiz um vídeo falando desse arquétipo, só que ele não gravou. Tipo assim, eu cheguei a gravar só um pedaço, eu não consegui. Eu não sei o que eu fiz de errado, que a câmera não gravou tudo. Então, né, vou falar aqui pra vocês. Eu parei, gente, de usar o arquétipo da cobra. Já tem 2, acho que até mais semanas, viu? Não sei quanto tempo que eu parei. Eu só sei que já não tô usando mais. E, gente, o motivo é porque ele me deixou muito negativa, gente. Eu não estou lá numa fase muito boa, assim, psicologicamente, energeticamente falando. Olha isso. Quase que ele cai. Então, assim, eu não tô numa vibe boa, assim, ainda. Não tô como eu imaginava que eu ia estar. Mas eu sinto que o arquétipo da cobra, gente, ele foi muito bom. Só que ele me fez reviver muita coisa ruim. Tipo assim, como ele é um arquétipo de transformação e um arquétipo que ele. Tipo assim, gente, ele é um arquétipo de transformação. Então, ele manda muita coisa ruim que você já passou. Tipo assim, eu não sei explicar, gente, eu não sei explicar. Mas a questão é que ele fez eu ter sentimentos que eu tinha no passado. Sentimentos de muita ansiedade, muita autoestima baixa, muita insegurança. Então eu revivi sentimentos do passado porque eu sei que a gente precisa disso pra ter a transformação. Só que eu não aguentei. Porque foi muito ruim. Eu também fiquei muito estressada com esse arquétipo. Ele me deu muito estresse mesmo. Muito mesmo. Agora, assim, que eu já não tô mais usando já tem um tempo, eu percebi que realmente era ele que me deixava estressada. Então, assim, ele me deixou muito estressada. Ai, meu Deus. Ele me deixou muito nervosa em tudo, entendeu? Então, assim, eu resolvi desativar ele por causa disso. Agora eu vou falar pra vocês o arquétipo do mago. Também parei de usar esse arquétipo, porque ele tava me deixando ansiosa. Tipo assim, eu não tava, né, no início, igual do outro vídeo eu falei pra vocês, eu não tava ansiosa pra manifestar as coisas. Só que com o tempo, ele entrando em mim, eu comecei a ficar muito, muito, muito ansiosa. Muito, assim, de ficar, tipo, de ficar, ai, por que isso não tá acontecendo? Por que isso não tá acontecendo? Então acabou me atrapalhando. Então, assim, e outra coisa também, eu não consegui, gente, ficar ouvindo a meditação desse arquétipo. Ficar ouvindo as afirmações, porque eu tava usando só um áudio, né? Só um áudio pra ativar. Só que esse áudio, ele é muito longo, tipo, muito longo. Ele acho que é 12 minutos, 10 minutos, sei lá. E é muito cansativo. Ele não tem música gostosa. Sabe, gente, eu gosto de arquétipo porque você escuta e você escuta aquela música e você sente a vibe, você consegue sentir a energia do arquétipo. Esse áudio que eu escutei, ele no início foi bom, mas ele não manteve a mesma sensação. Então eu juro pra vocês que eu ia escutar os áudios, o áudio, né, que era um só, do mago, eu ouvia por obrigação e não porque eu queria. Então chegava nova, eu falava, eu deixava ele por último. Então eu falava, ai, agora eu vou ter que escutar o do mago. Ai, já me dava desânimo. Então eu percebi que eu não tava mais na vibe e ele me deixou muito masculina. Tipo assim, eu percebi que toda a vaidade que eu tava conseguindo com o Afrodite, eu fui perdendo por causa do mago. Porque ele é homem, entendeu? Não existe maga. Não existe maga, mulher. É mago. Então, assim, eu acabei sentindo que eu fiquei mais masculina. Eu tinha parado de. Eu tava, né, com o Afrodite, eu comecei a me cuidar. Mas quando eu ativei o mago, eu comecei a ficar masculina. Eu parei de querer treinar, eu parei de querer me cuidar. Ai, Davi, pelo amor de Deus. Eu parei de verdade, assim, de ficar querendo me cuidar, de querer fazer meu cabelo, de me arrumar. Então, assim, ele só atrapalhou, entendeu? Eu fiquei masculina mesmo. Eu não tava me sentindo eu, porque, gente, eu sempre fui muito feminina. Sempre gostei de me cuidar, sempre fui meio, ai, ai, entendeu? E não tava. Então eu desativei ele por isso também. Então, assim, era o áudio que não me impactava mais. E assim, gente, pra dar certo, pra manifestar, pra você ativar o arquétipo, você tem que gostar do áudio o tempo inteiro. Não pode ser enjoativo.
Ele não pode te deixar enjoativo. Tipo, não pode ser enjoativo. Não pode ser enjoativo. Não pode ser estressante. E não pode, tipo, ser exatamente isso. Ai, vou ter que escutar esse áudio agora, entendeu? Eu tava usando o arquétipo na obrigação. Então, assim, não gostei. E parei de usar. Ai, tá bom, Davi. Então, parei de usar por causa disso. Então, foram vários fatores, né? E agora eu vou falar do outro arquétipo, né? Que é o arquétipo da cigana, que eu cheguei a ativar ele. Eu comecei ativando o da cigana junto com a cobra. Não sei quanto tempo tem, tá, gente? Eu acho que tem um mês que eu ativei ele. Mas já desativei também, desativei ontem. Parei de usar. Mas por quê? Eu vou explicar agora por que o da cigana. Gente, o da cigana, ele é aquela coisa de você ser magnética. Ele é igualzinho os outros arquétipos femininos, é a mesma coisa. Só muda que é a cigana. E é uma coisa que eu percebi que a maioria dos arquétipos femininos, eles são a mesma vibe, né? Só muda uma coisa ou outra. E uma coisa que muda na cigana é essa coisa de liberdade, que a pessoa se sente livre. Então dizem que nem é bom uma pessoa casada ativar esse arquétipo, porque você vai sentir, você vai querer ficar livre, como se você fosse solteira. Que é uma mentira, pelo menos comigo. Não ativou isso não, viu? Não fiquei assim. Esse arquétipo também fala que você fica com vontade de se mudar o tempo todo. Ele traz prosperidade, né? Porque a cigana, eles têm artimanhas pra conseguir dinheiro. Então, assim, não fiquei rica. Assim, lógico que eu não esperava ficar rica com um arquétipo, porque não é assim que funciona. Mas, assim, eu pensei que ia me ajudar de outras formas a ter dinheiro, né? E não ajudou, tá? Eu senti que ele me procrastinou. Procrastinou não, ele me deu escassez. Eu senti que a cigana, eu não sei se era o áudio, gente, por isso que eu falo. Pra você ativar qualquer arquétipo, você tem que ter um áudio que você confia, de uma pessoa que você confia, de uma youtuber que você olha e fala, não, esse áudio realmente ele é bom, entendeu? E o da cigana eu ativei com uma youtuber que eu não sei quem é, nunca vi. Eu simplesmente pesquisei e comecei a ouvir. E eu percebi que tudo o que era pra mim ter pegado a cigana eu não peguei. Então eu fiquei muito negativa, eu fiquei muito preguiçosa, tá? Outra coisa que eu percebi, eu não sei se a cigana tem alguma coisa disso, mas eu fiquei preguiçosa. Eu comecei a procrastinar muito, muito mesmo. Eu tava deixando de fazer o que tinha que fazer. Eu tava deixando de fazer o que tinha que fazer pra... Eu deixei de fazer o que tinha que fazer pra ficar vendo vídeo no YouTube, vídeo fútil, dos meus youtubers que eu gosto. Eu comecei a realmente ficar preguiçosa. Eu senti muita escassez porque eu comecei a pensar negativo. Então, assim, esse arquétipo da cigana, ele é muito bom. Eu com certeza acredito. Ele é bom. Só que eu acho que ele não combinou com a minha vibe. E os áudios que eu ouvia também tem isso, né? Os áudios que eu ouvia, eu ouvi 2 áudios. Eu sempre escuto 2 áudios de cada arquétipo. E esse arquétipo, pelo menos os áudios não me. Não, gente, não me fez sentir a vibe da cigana, sabe? Não consegui. De verdade, eu sinto que eu nem consegui ativar ele, porque, como foi tudo ao contrário, eu acredito que eu nem consegui ativar, porque eu não consegui me conectar com esse arquétipo. E pra você se conectar, você tem que gostar da música. Você tem que. É assim, gente, vocês escutam o áudio, você tem que falar: caramba, esse arquétipo foi feito pra mim. Essa música é a minha vibe, entendeu? E não foi o que aconteceu. A cigana, ela não me conectei com ela, então não deu certo. Então, assim, eu acredito que a escassez, essa questão de eu não ter autoestima também, isso daí já é mais interno, tá, gente? A minha questão de eu não estar com a autoestima boa é mais porque é interno. Eu acabei de ter um filho, né? Meu filho tem 8 meses, mas demora, né? Eu vi que demora de 1 a 2 anos pra mulher voltar a se amar. E então, assim, são outros fatores, com certeza. Mas, assim, ele não me ajudou em nada. Não mudou minha energia. Eu percebi que realmente eu tava ouvindo os áudios, gente, mas a impressão que eu tive é que eu nem consegui ativar esse arquétipo de verdade da cigana. Eu tentei, mas eu não consegui. Então, assim, como eu não consegui ativar, mas eu vim trazer, né? O que eu consegui, assim, o que eu tive, né? Que foi basicamente isso. Foi só escassez, minha autoestima ficou mais baixa. Não ativei aquela coisa da sensualidade, da liberdade que falam que não pode. Gente, eu não consegui, então eu acho que é por isso, né? Como eu não consegui me conectar com esse arquétipo, acabou que eu não tive a energia da cigana. Mas o que eu acho bom, até porque dizem que muitas pessoas que eu vi, que falou que ativou esse arquétipo, teve muito problema, porque quis viajar, queria ficar viajando e não tinha condições, aí ferrou, né? Então, de certa forma, que bom que eu não consegui ativar. E eu não ia falar desse arquétipo aqui, mas eu lembrei dele, eu vou falar também. Eu também ativei o arquétipo da ninfa. Mas o arquétipo da ninfa, gente,
eu ativei ele só por 2 semanas. Porque eu tava ali querendo uma questão da sorte, eu queria ativar a sorte, queria ativar a questão da delicadeza, a questão da jovialidade, né, de você parecer mais jovem. Só que é a mesma coisa com o mago, era um áudio muito grande, eu não consegui. E eu também fui pesquisar mais sobre o arquétipo da ninfa, né, e eu vi que não tem a minha vibe. Então, assim, eu percebi que, tipo assim, tinha tudo que eu queria. A suavidade, o talento pra dança, porque as ninfas sabem dançar. Tem a questão também da sorte, a questão da delicadeza, de você parecer mais jovem. Tem tudo isso. Mas eu acho que eu não me conectei também, igual com a cigana. Então, assim, esses foram os arquétipos que eu tava ativando. Que eu acredito que ficou todos por um mês. O mago foi um pouco mais tempo, né? A cobra foi só. A cobra foi um pouquinho mais tempo. E a ninfa eu fiquei só por 2 semanas mesmo. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência com esses arquétipos. Eu já estou em outro arquétipo que eu comecei a ativar ontem. E eu venho trazer pra vocês daqui um mês pra falar o que aconteceu, o que mudou. Tem um em específico que eu tô ativando, que eu já ativei no passado, e eu tô reativando. Mas assim, ainda não tive resultado, ainda não me conectei também. E assim, gente, uma coisa que eu preciso falar. Eu tenho a impressão que eu não tô conseguindo me conectar com os arquétipos por uma questão psicológica. Que como eu não estou no meu melhor, eu estou num momento... Digamos assim que eu tô naquela fase ruim psicologicamente e emocionalmente. Então, quando eu tô assim, é meio difícil eu conseguir me conectar com alguma coisa. É muito difícil, porque quando o nosso psicológico tá ruim, gente, nada flui, parece que nada vai, né? Nada anda. Mas eu não tô aceitando isso, gente. Eu tô dando o meu melhor, assim, pra voltar, sabe? Pra me reencontrar, pra me reconhecer, pra mim voltar a ser quem eu era, que vai ser um pouco difícil, né? Porque agora eu sou mãe. Mas eu tô aqui no meu esforço, né? Eu não vou desistir. E é isso. Então, assim, eu tô tentando ativar esses novos arquétipos. Diminuir bastante, né? Não vou usar um monte mais. Mas é isso, tá? Então, logo eu volto pra falar sobre esses arquétipos que eu tô ativando agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo meio longo, mas é porque eu quis contar já de todos os arquétipos que eu usei pra não ter que ficar fazendo um monte de vídeo. Porque eu sou mãe, né, gente? E eu tenho que fazer o mais prático possível pra mim, porque eu só tenho o curto período de tempo que eu tenho pra editar, eu tenho que editar, entendeu? Então, como eu não tô tendo tempo, ainda mais que o Davi tá doente, gente, porque ele tá doentinho, então eu preciso que quando ele dorme, eu use esse tempo pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo já falando de todos os arquétipos, tá? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência. E eu tenho certeza, gente, na próxima vez que eu vim pra falar dos arquétipos que eu comecei a ativar ontem, eu tenho certeza que já vai ser melhor, que eu vou ter coisas positivas pra falar. Porque são outros arquétipos, são coisas diferentes. Mas é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa aqui nos comentários se vocês já tiveram algum desses, se vocês gostou, se foi diferente, tá? Que eu quero saber. E eu vou responder todos, tá? E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.